O Cadeia Neles abre esta edição com informações do caso da morte do jornalista Marcelo Ferraz, de 38 anos. Ontem, nós mostramos aqui no programa a polícia que estava à procura da namorada do morador de rua, esse aí chamado de John Lennon, que confessou o assassinato do jornalista a pedradas. Após várias diligências, essa mulher, essa namorada do acusado, foi localizada e desmentiu a versão apresentada pelo usuário de drogas, que alegou o seguinte, que matou o jornalista por ciúmes, porque ele teria flagrado a namorada fazendo sexo oral com o jornalista. Em razão disso, ele ficou com ciúmes, a versão dele, e teria matado o jornalista. Ontem, inclusive, nós mostramos aqui, falou, olha, essa mulher precisa aparecer. Tem muita mentira envolvendo esse caso aí. Ela apareceu, o depoimento, todos os detalhes você acompanha na reportagem de José Porto. A polícia aprofunda as investigações quanto à morte do jornalista Marcelo Ferraz, que foi encontrado no terreno baldio ali próximo à Avenida Miguel Sutil, no Bosque da Saúde. E claro que o caso acabou causando aí toda uma comoção pela forma da execução, ou seja, um rapaz que foi morto a pedradas, logo em seguida encontrado o corpo dele, estava desaparecido. A polícia militar encontrou um usuário de drogas, acusado a princípio, que confessou o crime, o John Lennon da Silva, de 21 anos de idade. A gente acompanhou aí nesta quarta-feira a ação da polícia, da HPP no local, para certificar inclusive de alguns detalhes quanto o que ele fez com a vítima, como que foi essa morte. Porque, claro, todos os detalhes importam à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, porque isso relaciona lá na frente com a punição do próprio acusado, no caso do réu, confesso, o John Lennon da Silva. Um rapaz que, apesar da idade, tem várias passagens pela polícia, usuário de drogas e, claro, confessou aí que matou o Marcelo por causa daquela história que ele encontrou uma namorada, que a namorada estava fazendo sexo com o Marcelo, ele não gostou, acabou dando lá, digamos, alguns tapas nessa namorada e depois matou o jornalista. Essa é uma alegação que ele colocou, uma tese dele para a polícia. Mas a polícia, desde então, o delegado que preside o inquérito, Fausto Freitas, estava em busca dessa suposta namorada, da existência dela. E a polícia encontrou essa mulher. A gente vai conversar com o delegado justamente sobre esse caso, o que essa mulher pode colaborar e se muda os rumos da investigação. Doutor Fausto, ela foi encontrada pela polícia, o senhor com todas as equipes estavam fazendo uma espécie de pente fino na cidade para encontrar um usuário de drogas nesse universo. Não é muito fácil, mas o senhor conseguiu achar essa mulher. Exatamente. Hoje nós fizemos buscas locais frequentados por usuários na cidade, encontramos ela perambulando em vias públicas. Um testemunho muito importante para a investigação, para o inquérito, porque o suspeito confessou o crime e deu a versão dele. E como eu disse ontem, a versão do suspeito nada mais é do que a versão do suspeito. A polícia sempre vai tentar apurar se ela procede ou se não. Em geral, o suspeito, principalmente quando está confessando, ele tende a dar uma versão que seja talvez menos reprovável. Benéfica para ele até para, digamos, amenizar a pena, a cana dele lá na frente, tá ligado? Sim, nesse caso, não sei se dá tanta diferença, mas enfim, a versão dele era essa, de que teria surpreendido a vítima com a namorada dele, praticando relações, e que nessa hora ele perdeu a cabeça e teria praticado o crime. E nós encontramos essa moça com quem o suspeito declarou que estaria namorando e que estaria mantendo relação com a vítima, e ela negou veementemente essa versão, falou que não existiu isso. Ela não era namorada dele? Não. John Lennon? Não, ela até reconhece que eles tinham um relacionamento. Sim. Essa parte do depoimento, da versão do John Lennon, ela procede. A moça confirma que eles tinham um grau de relacionamento. Mas que quanto a ela manter relação com a vítima, ela negou isso daí. Na verdade, ela fala que ela estava ali naquela região já, na Avenida do CPA, onde ficam vários usuários. Quem chegou com a vítima ali até ela foi o John Lennon. Ele que apareceu com a vítima ali, e de lá ele chamou ela e eles
foram se dirigindo para as proximidades do local. Em determinado momento, ela com o John Lennon, houve um desentendimento entre eles e ela se apartou e foi lá para uma casa onde os usuários costumam ficar. Depois de um tempo, ela fala que o John Lennon chegou lá também e aí ele já começou a contar que a vítima não teria dinheiro, não tinha nada e que ele acabou fazendo alguma coisa que ele estava envergonhado do que ele tinha feito e deixou subentendido que ele teria praticado algo terrível. Aí ela conta que eles discutiram, e por esse motivo ela saiu da casa, ele tentou seguir ela, mas diante da movimentação de terceiros na rua, ele acabou deixando de lado, ela foi embora e não teve mais contato com ele. E ele voltou para casa e ali na casa, então ele teria contado para testemunhas que nós já ouvimos aqui, que ele teria acabado de assassinar um homem e depois outros usuários acabaram localizando o corpo. Ou seja, que ele queria inclusive uma porção de drogas, né, para tentar, digamos, amenizar a ansiedade ou o desespero dele, delegado. Pelo menos assim, ele teria relatado isso para a Polícia Militar quando o encontrou. O que ele relatou para a Polícia Militar, eu não tenho conhecimento sobre isso daí, não estava lá presente, os policiais militares não prestaram depoimento. Mas, segundo a testemunha e o próprio John, depois dela dar a declaração dele, nós conversamos com ele, eu juntamente com a equipe, e ele acabou admitindo que realmente essa primeira versão que ele deu aqui na delegacia, no interrogatório dele, realmente não era a versão verdadeira, que realmente teria tido um outro problema que nós vamos investigar e apurar para poder divulgar com mais precisão, que houve outro desentendimento que acabou gerando o crime. E após o crime ele realmente tentou procurar pertences ali da vítima de valor, encontrou uma carteirinha da OAB, que ele dispensou ali mesmo, foi a carteirinha que nós localizamos ontem, e ele também narrou que o fato da calça da vítima estar um pouco para baixo, arriada, foi porque, como ele não localizou nada nos bolsos, ele achou que pudesse ter algo de valor escondido dentro da calça ou dentro da cueca. Então ele abaixou um pouco para tentar procurar algo de valor, mas não localizou. Essa é a versão que ele passou para a gente, foi uma entrevista informal. Quando eu chamei ele para aditar o interrogatório dele, ele disse que preferia não aditar, que ele queria manter a versão inicial que ele já tinha dado e a partir de então, agora oficialmente ele se reservaria no direito de permanecer calado, mas ele chegou a contar para a equipe extraoficialmente como foi que aconteceu. Delegado, o fato, né, dessa moça colaborar e, digamos, né, não confirmar a versão apresentada aí pelo John Lennon inicialmente do porquê da motivação dessa morte brutal, né, do Marcelo Ferraz, ou seja, levantam várias outras hipóteses suspeitas, até que poderia ter mais gente, ou algo maior envolvendo isso, possível consumo, venda de drogas, delegado? Como eu disse, né, as características do fato, quando a gente analisa local de crime, são características de que realmente, né, houve um desentendimento ocasional ali, não há aparentemente um crime premeditado, um crime que foi planejado. Aparentemente a vítima foi até ali ou às proximidades, possivelmente por vontade própria. Ou seja, ninguém obrigou, ninguém teria rendido aí a vítima para levar até aquele local lá, que durante a noite, imagina, que é um local totalmente ermo. Exatamente, nós estamos tentando agora buscar até as imagens da redondeza para confirmar como que foi essa aproximação, se a vítima realmente estava ali demonstrando alguma resistência ou se ela estava caminhando ali por livre e espontânea vontade ao lado do suspeito. Ele chegou a relatar se tinha algum tipo de amizade ou já um conhecimento anterior com o próprio Marcelo, a vítima, delegado? Pelo jeito eles se conheciam. Não, ele citou que ele estava ali na calçada da Avenida do CPA e a vítima se aproximou dele propondo ali o uso de drogas. Querendo usar ou comprar entorpecente. Questionando se teria ali para fazerem uso, né? É comum ali, muitas vezes, a pessoa que quer usar, ela dá o dinheiro e usa juntamente com usuários ali. Partilho. Exato. Vou deixar bem claro aqui que isso daí é a fala do suspeito. Né? Ele levou isso para o senhor, depoimento? Ele falou isso daí na entrevista depois da oitiva da menina, quando nós conversamos com ele, ele falou isso daí extraoficialmente. Nesse caso aí,
passei essa informação de que a confissão, a versão dele estava sendo confrontada e isso poderia até prejudicar ele de alguma forma adiante, porque se a pessoa ela está faltando com a verdade, leva a crer que ela pretende dificultar as investigações, dificultar a aplicação da lei, a aplicação da justiça. Isso aí pode ter consequências como a prisão provisória durante todo o processo. E nesse caso ele extraoficialmente ele foi contando como aconteceu, mas no momento de reduzir a termo ele falou que não iria mudar a versão dele, que ele ia manter a primeira versão e não queria, desejava não falar mais nada, permanecer calado. Volta a estaca zero no que diz respeito à motivação desse crime, delegado? Ou já teria aí uma visão aí dos trabalhos quanto ao que o senhor já apurou até agora? Não, como eu disse, já tem testemunhos que relataram, passaram informações a respeito da motivação. Tudo indica que seria nessa linha, porém a investigação ela está ainda em fase inicial, para falar a verdade. Tem muita coisa a ser feita ainda, muita gente para ser ouvida, muita prova para ser coletada e ao final da investigação é que nós vamos poder, com mais propriedade, dizer o que de fato aconteceu. Ele chegou a reafirmar ou dizer algo mais sobre aquela questão dos R$3 e que o Marcelo teria comprado drogas com ele, que não tinha o dinheiro e que por isso ele matou a vítima do delegado? Chegou a mencionar que ele não teria nem R$3 para pagar a droga que ele teria consumido. Eu volto a repetir, é a versão do suspeito, que sempre precisa haver diligências para confirmar ou descartar. Bom, nesse caso, é claro que recai uma suspeita que a vítima poderia estar sob efeito de drogas e ser um usuário de drogas também. Agora, muita coisa virá aí, delegado, do laudo pericial que é feito, né, na vítima, no corpo da vítima, por parte do IML. Exato. Nós solicitamos a coleta de material da vítima para fazer o exame toxicológico, verificar se ela estava sob efeito de álcool ou drogas, ou álcool e drogas. O IML deve ter coletado, apesar de que, como o corpo já foi encontrado dias depois do homicídio, muitas vezes alguns tipos de perícia ficam prejudicados. Mas nesse caso, acho que é possível fazer essa constatação se a vítima naquele dia estava sob efeito de álcool e drogas ou não. Então isso também pode ser muito relevante para a questão da motivação do crime. Ele é o autor das pedradas que mataram a vítima Marcelo. Com relação às circunstâncias e motivação, tudo que a gente pode divulgar até agora são informações coletadas através do próprio suspeito e de testemunhas. Nada disso é a versão oficial da polícia. A palavra final da investigação vem só no relatório conclusivo da autoridade policial. E isso ainda depende de uma série de diligências. As imagens do Marco Xavier, José Porto, para o Cadeia Neles.